eu gostaria de lembrar que nós já estamos no ar, a transmissão do nosso culto já está a ir para o ar, portanto, eu gostaria que nós tomássemos os nossos lugares, falássemos um pouquinho mais baixo e falássemos com Deus neste próximo minuto, está bem? Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto com um cântico de adoração ao nosso Deus, santo para sempre. E vamos cantar este louvor de pé, vamos louvar ao nosso Deus, pois Ele é santo para sempre. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo
Santo, Santo, Santo para sempre, Senhor. Obrigada pela tua bondade, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por nos teres trazido até aqui, Senhor, à tua presença, Pai. E queremos, Senhor, te louvar, te adorar, Senhor, por quem tu és. E queremos também pedir a tua bênção, Senhor, para o nosso culto, um culto que é para ti, Senhor. E pedimos para que tu prepares os nossos corações e as nossas mentes para ti, que nós possamos sair daqui de uma forma diferente de como entramos, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora temos o coro do mês, que canta minha alma. Mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Infalível, o que se compara a ti? Meu Filho de Deus, milhão e o Cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver.
prepara o teu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu darei o meu louvor. Que o Senhor Allah nos levará. Hoje, quarto domingo do mês, temos a alegria de ter de novo o Johan, trazendo a palavra do Senhor para cada um de nós. Obrigada. Bom dia aos irmãos novamente, para quem eu ainda não cumprimentei. E, bom, mais uma vez eu tenho essa oportunidade de poder falar da palavra de Deus com os irmãos. Portanto, o que eu espero é que Deus me capacite, orei exatamente para isso, para que a palavra que vai ser aqui ministrada seja realmente uma bênção nas nossas vidas. Portanto, o título que eu escolhi para poder falar hoje é Vencendo o Pecado. Portanto, nós já estudamos aqui, já temos o conhecimento suficiente para determinar que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E a partir disso, então, como nós podemos vencer esse pecado? O texto base se encontra em Romanos 7, do 7 ao 25. E eu começo fazendo uma pergunta muito clara para os irmãos. Quantos aqui têm pecados? Exato. E como nós também já vimos anteriormente em outras oportunidades, em Romanos 3, 23, o que é que diz? Vamos ver se os irmãos lembram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós pecamos, seja pela herança adâmica ou mesmo se não fosse ela, ainda assim teríamos pecado nas nossas vidas diárias. E por ser o pecado algo que nos ocorre em nossa vida e nós precisamos eliminar isso para que não haja um afastamento da nossa parte com Deus, cabe então aqui nós estudarmos um pouco sobre como nós podemos fazer para superar e para vencer esse pecado. Portanto, eu vou pedir que algum irmão leia Romanos 7, portanto, 7 ao 25, o texto se encontra ali e eu vou passando à medida em que forem lendo. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou o que eu
já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vamos orar. Ó grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã na Tua casa, pela oportunidade de estarmos aqui desfrutando da Tua palavra, da comunhão com os irmãos. Neste momento eu peço que o Senhor abra nos nossos corações, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, que o Senhor ministre nas nossas vidas aquilo que é a Tua vontade e o Teu querer sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Paulo, sendo Paulo, como os irmãos já conhecem um pouco da categoria, eu diria, filosófica de Paulo, é uma linguagem realmente muito erudita. Portanto, a princípio, numa primeira leitura, não fica claro algumas ideias, e por isso é preciso que nós realmente tomemos a palavra, meditemos nela e, se for preciso, leiamos 1, 2, 3 vezes até perceber. Portanto, começando com um ponto muito claro sobre a mensagem. A natureza carnal. Nós temos uma natureza carnal e isso é evidenciado aqui nessa passagem, mas não somente nessa passagem, como também em outras. O que nós vamos ver aqui agora é uma sequência de referências bíblicas que nos demonstram que o pecado, primeiro, reside em nós pelo fato de termos essa natureza carnal, que Paulo reconhece aqui que está em constante luta interna contra a natureza espiritual, e que essa natureza carnal não provém de Deus, provém do mundo, e que ela produz efeitos negativos e conduz à morte. E nós vamos ver isso. Eu peço que cada irmão abra uma passagem para pouparmos aqui um pouco de tempo, e assim leamos. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Também Efésios 2, 3. Gálatas 5, 19 e 21 e 6, 8. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só antes de lermos o 6, 8, é interessante observar que as obras da carne, elas se contrapõem na totalidade às obras do Espírito, aos frutos do Espírito. Portanto, são coisas que provêm, como nós vimos aqui em 1 João 2, 16 e 17, do mundo, não provém de Deus. E a prova disso é que elas são exatamente o oposto, a antítese daquilo que é do que são os frutos do Espírito. Portanto, elas nos afastam de Deus, criam separação entre Deus e o homem, reforçam essa separação que já houve uma vez o pecado consumado. E nós vamos ver logo adiante quais são esses efeitos, o efeito que elas produzem, e depois a consequência final dessa prática. Portanto, agora Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Corrupção. Apenas um dos pontos daquilo que é colhido quando nós semeamos esse tipo de prática nos nossos corações, nas nossas vidas diárias. Agora Romanos 7, 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Morte.
Foi exatamente por isso que eu escolhi essa imagem para representar aqui essa parte da natureza carnal, porque não há como o resultado disso ser diferente da morte. Se, por um lado, os frutos do Espírito conduzem à vida eterna, por outro lado, os frutos da carne, ou as obras da carne, conduzem exatamente ao oposto, à morte eterna. Nesse caso, nós devemos fugir disso, e essa é a importância de compreender isso, para podermos então vencer esse pecado, vencer esse mal. E para concluir então aqui em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez nós percebemos uma coisa oposta à outra, frutos do Espírito, frutos da carne, sempre em oposição. Consequência, vida eterna, morte eterna, em oposição completa, Deus, diabo. Portanto, há sempre essa relação que nós podemos ver muito claramente de distinção entre aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém. Isso serve para a nossa vida prática diária. Se nós olhamos para uma atitude, olhamos para uma das nossas ações, olhamos para algo que nós estamos a fazer, que não produz um efeito bom, não produz aquilo que é positivo, obviamente já temos que olhar com um olhar de desconfiança. Depois meditamos na palavra de Deus e devemos então analisar as nossas ações para ver se realmente temos feito aquilo que são os frutos do Espírito ou se as nossas obras têm se encaixado nas obras da carne. Agora, como Paulo destaca, a lei aponta para o pecado. Portanto, nesse caso, a pergunta que se faz aqui é qual é o propósito da lei. E nós vamos ver essa passagem, a parte do texto em que fala exatamente do propósito da lei é do versículo 7 ao 13, mas aqui eu destaquei alguns pontos principais. Vou pedir só que alguém leia a parte B do versículo 7 e o versículo 12 nesse caso. Porque eu não conheceria a carne, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E o versículo 12. Assim, a lei é santa, mas o mandamento, santo, justo e bom. Portanto, o que Paulo aqui destaca é que a lei ela tem a capacidade de nos apontar os nossos pecados, mostrar aquilo que são as nossas atitudes erradas. Quando nós olhamos para a lei e olhamos para as nossas atitudes e confrontamos com as nossas atitudes, nós percebemos o que é que está de mal em nós, o que é que nós temos feito de errado. Mas a lei ela não dá o poder de salvação. Eu relembro aqui aos irmãos algo que nós já falamos anteriormente, tanto nos estudos da Escola Bíblica Dominical, como também em algumas mensagens. Antes da vinda de Cristo, antes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o pecado do povo, sobretudo do povo judeu, era expiado através dos profetas, através de um sacrifício de um novilho, uma ovelha. Ou seja, era algo que realmente apontava para o pecado, mas não tinha salvação. A lei não traz essa salvação. Por isso é que Cristo veio ao mundo para nos trazer essa possibilidade de sermos salvos. A lei apenas aponta para aquilo que nós fazemos de errado, mas ela não tem capacidade, não tem poder para nos salvar. Contudo, por ela ser um instrumento para nos apontar os nossos pecados, confrontar as nossas ações, ela não deve ser ignorada. E é por isso que Paulo destaca que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Santo porque foi dado por Deus, a lei foi dada por Deus. Justo porque a função da lei é exatamente trazer justiça, equilibrar aqui essa balança da justiça entre o pecado que nós cometemos e aquilo que seria a nossa condenação eterna. E bom porque ela nos aponta aquilo que nós temos feito de errado de forma a meditarmos na palavra de Deus. Agora, isso também nos leva a uma pergunta, porque Paulo também destaca alguns problemas sobre a lei. E, portanto, a pergunta que fica é: pode algo bom ser feito mal? Ou fazer mal? E nós vamos ver aqui isso muito claramente da própria boca de Jesus Cristo, em Mateus 23, 27 a 35. Eu deixei aqui destacado também, se algum irmão conseguir ler, ficou um pouco pequeno, mas que preferir podem ler na Bíblia, ou então no documento que eu mandei para o grupo da igreja, também tem lá a passagem. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas.
Desta forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E, dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Sepulcro caiado. Alguém sabe o que significa? Ali aparece uma definição bem fácil de perceber, mas uma pesquisa rápida nos diz que um sepulcro caiado, ou seja, podres por dentro, são túmulos fétidos por dentro, mas com uma bela pedra pintada de cal branco por fora, ou pedra de mármore por fora. Algo que é belo ao exterior, algo que é belo para quem vê de fora, mas podre, completamente fétido por dentro. É a esse tipo de comparação que Jesus fez aos homens da lei, aos doutores da lei e fariseus, que utilizavam a lei não como uma forma de ministrar o coração das pessoas e realmente levá-las ao arrependimento, mas como uma forma de condenação, de subjugação das outras pessoas. Eu tenho que relembrar aqui também aos irmãos que nós já falamos sobre os fariseus. Eles, antes de serem, não eram cristãos, mas antes de serem sequer doutores da lei ou seguidores da lei, eles eram políticos. Primeiro ponto. Eles não utilizavam a Bíblia como uma forma de analisar a própria vida e a própria conduta a fim de corrigir os próprios erros. Eles olhavam como quem estava acima da lei, alguém que determinava o que era certo e o que era errado à vista da lei, torciam a Bíblia para caber dentro daquilo que eram as próprias convicções que eles tinham, como forma de subjugar as outras pessoas e condená-las ao inferno. E aqui, o que Cristo veio, a mensagem do Evangelho foi exatamente o oposto. É utilizar a lei, mas não como uma forma de condenação, mas como uma forma de apontar para as pessoas aquilo que são os erros delas, de cada um, e fazer com que elas se arrependam, levem elas ao arrependimento, à transformação de vida. E aqui, particularmente, eu destaquei o versículo 28, porque ele diz exatamente o resumo disso tudo. Assim também sois vós, referindo aqui aos fariseus, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Seria triste ouvir isso de Deus, não é? Ou de Cristo nesse caso, certo? No último dia, no julgamento final, ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Portanto, nós temos que... Essa é a importância de olhar para dentro de nós, para os nossos pecados e reconhecer. Nós podemos olhar para a atitude das outras pessoas e, é claro, ministrar sobre elas, mas temos que olhar para dentro de nós antes de tudo e perceber o que é que nós temos que corrigir nas nossas vidas, porque não queremos ser chamados de túmulos caiados por Cristo. Afinal, o que a própria Bíblia aqui diz é que essas pessoas não podem ser libertas do inferno. Portanto, não é isso que nós queremos para as nossas vidas. E aqui, um título um pouco mais apelativo, eu diria: escravos do pecado, mas, nesse caso, Cristo veio para exatamente riscar essa parte e acrescentar mais uma coisa. Que nesse caso é Paulo quem acrescenta depois em uma de suas cartas, que é escravos de Deus. Escravos de Deus. As palavras a pessoa tem, é claro, todas as pessoas têm uma visão negativa e com razão sobre a palavra escravo, porque ela tem realmente um significado completamente negativo na nossa cultura. Escravos, mais aqui falando uma coisa mais etiológica, na Bíblia, às vezes é traduzido também como servo. Portanto, quando nós falamos de servo na Bíblia, muitas vezes a ideia aqui é mesmo escravidão, servidão. Agora, isso para nós soa mesmo mal, soa realmente uma coisa escravos, quer dizer, eu não tenho vontade própria. Mas Paulo vai expor exatamente qual é a razão dele usar esse termo. E nós vamos ler aqui entre Romanos 6, 22, 7, 6 e 8, do 3 ao 4. Eu peço que o irmão leia essa parte, e o outro, 1 Coríntios 7, 21 a 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. O 7,6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. 8, 3, 4. 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora, a razão pela qual Paulo utiliza esse termo, escravos, em 1 Coríntios 7, 21 a 23. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Mais uma vez, como eu falei, servos às vezes são traduzidos em algumas versões como escravo, porque na cultura judaica era exatamente isso que significava. Por mais feio que soe aos nossos ouvidos, é isso que significava. Agora, o que Paulo faz aqui? Particularmente nessa passagem, em 1 Coríntios 7, 21 a 23, o contexto era exatamente aquilo que são as manifestações mais legalistas da palavra. Aqui ele estava a falar para um contexto da igreja de Corinto, em que muito se questionava se as pessoas tinham que ser circuncidadas, não tinham que ser. A passagem inteira é sobre, inclusive, o casamento. E, nesse caso, o que Paulo diz é que cada um sirva a Deus conforme o seu chamado, conforme Deus chamou. Paulo dá o parecer aqui no caso dele em relação ao casamento, que aqueles que foram escolhidos por Deus e têm a capacidade de viver sem se casar, que assim vivam, mas que aqueles que não têm essa capacidade, então que se casem. E aqui, mais uma vez, nós voltamos à lei. Ele chega em versículos anteriores falar que quem não já tivesse se circuncidado, que servisse a Deus circuncidado, que não se desfizesse a circuncisão, mas que quem não tivesse sido circuncidado, que não fizesse isso, pois cada um servisse a Deus da forma como foi chamado. E aqui é mais uma vez Paulo destacando aquilo que é a importância, a parte principal, que é servir a Deus, daquilo que é secundário, nesse caso é secundário, que é a lei. Ou seja, não sermos legalistas, é utilizarmos a lei como forma de verificarmos as nossas atitudes, mas não sermos escravos da lei, mas antes sermos escravos da palavra de Deus, corrigindo as nossas atitudes, não fazendo as nossas vontades, mas aquilo que é a vontade de Deus. Eu me lembro de orar quando eu era criança, e ainda hoje eu acho que eu repetiria exatamente as mesmas palavras. Chegava a orar a Deus dizendo literalmente que eu abria mão do meu livre-arbítrio, que eu podia me usar mesmo como um robozinho mesmo, uma marionete. Porque tudo que vem de mim realmente não é nada bom. Tudo que vem da minha vontade não leva a uma coisa realmente positiva. E, no fim, aquilo que vem sempre de Deus sempre traz um resultado positivo. E, portanto, independentemente do que seja, que fosse feito toda a vontade dele, desde que no fim da minha vida eu pudesse olhar para trás e ver que realmente eu fiz a vontade, que aquilo que era bom e aquilo que era agradável aos olhos dele. Agora, passando aqui adiante, nós temos, é claro, destacado a luta interna entre a vontade e o pecado. E aqui eu destaquei especificamente não só o texto base, que nós já vimos Paulo relatar, sobre essa luta, esse conflito constante que existe entre ele, entre a vontade que ele tem de fazer o bem e aquilo que ele realmente faz, que é o mal. E para fazer aqui uma diferença também, e deixar isso bem claro para a igreja, a diferença entre o que é uma tentação e o que é um pecado. Tiago 1, 14 ao 15 destaca isso. Vou pedir só que algum irmão leia, o que já está ali. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, aqui nós temos uma distinção muito clara daquilo que é o desejo, a tentação, e daquilo que é o pecado. Tentação, todos nós temos. A palavra de Deus não nega isso. Cristo foi tentado pelo diabo no deserto. E a própria palavra de Deus diz que não sobreveio entre nós, eu já não me lembro qual era a passagem, mas que não sobreveio em nós tentação que não pudéssemos suportar. Claro, e nós vamos ver isso adiante, não somos nós, não vem de nós e nós vamos ver isso logo adiante. Mas aqui existe uma ideia clara de que a tentação em si, ser tentado, não é um pecado, porque isso vai acontecer e nós estamos sujeitos a isso. Mas que, uma vez esse desejo, nós fazendo com que nós tenhamos dado lugar a esse pecado, a esse desejo, e consumado o pecado, aí sim, nós pecamos contra Cristo, contra a palavra de Deus. E em Mateus 26, 41,
destaca mais uma vez também essa luta interna que existe entre a vontade e o pecado e a razão para ela existir. Portanto, vou pedir que algum irmão leia. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos aqui também um pequeno spoiler do que podemos fazer para vencer o pecado: vigiar e orar. Temos aqui Mateus destacando isso, nós vamos falar mais adiante. Mas aqui, para fazer um resumo dessa obra, vamos ler só Romanos 7, 21 a 24, que é a realidade dessa divisão interior que nós destacamos aqui, que Paulo também fala no texto. Fostes chamado sendo servo? Romanos 7, 21 a 24. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal não está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei no meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A lei do pecado e a lei do espírito, a lei da carne e a lei do espírito. Portanto, temos constantemente essa guerra interna e invisível aos olhos das outras pessoas dentro de nós. Principalmente nós, cristãos, que decidimos abdicar da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Temos constantemente essa parte carnal que nos leva ao desejo e à vontade de cometer o pecado. Mas temos que lutar contra isso porque Cristo venceu essa dificuldade. Ele era Deus, mas ele também era 100% homem. Portanto, se Cristo venceu, o que nós temos que fazer é seguir o exemplo dele. E dessa forma, chegamos a uma pergunta clara, que é o que eu já tinha adiantado antes: como nós podemos vencer o pecado? Isso está no próprio texto de Romanos, só que um pouco mais à frente, sobretudo no capítulo 8, que é a vida pelo Espírito. Vou pedir que um irmão leia Romanos 8, 10 e 11, o outro leia Romanos 8, 13 e 17, e o outro Romanos 9, 14 e 16. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E quem é a justiça? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Portanto, Cristo trouxe a justiça quando morreu na cruz por nós. E, portanto, só por meio dessa justiça, por meio desse sacrifício trazido por Jesus Cristo na cruz, é que nós podemos vencer esse pecado. Uma outra forma também, em complemento, é viver através do Espírito, que é relatado aqui em Romanos 8, do 13 ao 17. Vou pedir que algum irmão leia. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É só importante destacar aqui também no texto, porque fala muito da palavra Espírito. No texto, quando a palavra Espírito aparece em letras maiúsculas, ou a primeira letra maiúscula, é o Espírito Santo de Cristo, e quando fala do Espírito em letra minúscula, falamos do nosso ânimo, dando aquilo que é interno e inerente a nós. Portanto, o que a Bíblia destaca aqui é que viver pelo Espírito significa compartilhar do sacrifício de Cristo, é o que diz aqui no último. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E é claro também, além de viver do Espírito, além de se sacrificar dessa forma como Cristo se sacrificou, também significa renúncia ao pecado, renúncia às nossas ações e às nossas atitudes. E por último, e eu acredito que isso seja realmente o mais importante de tudo, acho que a misericórdia vem antes de qualquer outra coisa, e nós vamos ver isso em Romanos agora 9, do 14 ao 16, que Paulo é muito enfático nisso. Portanto, se alguém puder ler. Que diríamos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois,
Isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Portanto, isso não depende de desejo ou de esforço humano, é o que minha tradução diz, mas da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, assim, nós podemos tentar o quanto for, podemos tentar resistir ao pecado, mas se nós formos confiar apenas nas nossas forças, nós não vamos conseguir vencer. Tudo depende da misericórdia de Deus, e aqui, sobretudo, Paulo fala sobre misericórdia, sobre perdão. Nós poderíamos fazer tudo isso, tudo o que já foi destacado antes, cumprir a lei, como alguns fariseus achavam que cumpriam. Mas se nós não realmente confiarmos na misericórdia de Deus, não tivermos sobre a misericórdia de Deus, não há resultado, porque não vem de ações humanas. Vem de quem Deus quer se compadecer. E, portanto, é Paulo aqui sendo bem enfático que nós, humanos, não temos papel no perdão. Mas não quer dizer que por isso nós tenhamos que deixar de lutar contra o pecado. E, para destacarmos aqui uma parte final, fazemos uma síntese de tudo isso. Nós já vimos o que é o pecado, qual a sua origem, qual é o seu efeito e para o que ele conduz. Nós já vimos qual é a importância da lei nisso, porque ela aponta para os nossos pecados. Já vimos essa batalha que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, ou o Espírito Santo de Cristo, que habita em nós constantemente nas nossas vidas. Já vimos a importância de percebermos aqui a diferença entre o que é a tentação e o que é de fato o pecado. Percebemos a importância também de lutar contra o pecado, como lutar contra o pecado, e agora a consequência desse pecado, dessa luta e dessa vitória sobre o pecado. Mais uma vez eu destaco, não vem de nós porque Cristo é quem venceu o pecado. E por conta dessa vitória de Cristo sobre o pecado, nós somos mais do que vencedores. E aqui Paulo, particularmente em Romanos 8, fala exatamente sobre esse convite a uma perseverança, a perseverarmos na fé, porque Cristo venceu exatamente esse pecado. E eu destaquei aqui alguns versículos, na verdade, duas passagens diferentes, que eu acho realmente de extrema importância. Eu gosto muito dessa passagem completa, especialmente aqui a do 37 a 39, gosto dessa passagem completa, mas por uma questão de tempo eu resumi e sintetizei nesses versículos. Eu vou pedir que algum irmão leia. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O pecado já está vencido, ele já foi vencido na cruz por Cristo. Não vem de nós, porque é uma misericórdia de Cristo. O que nós podemos fazer é transformar as nossas atitudes para nos assemelhar a Cristo, partilhar da luta de Cristo contra o pecado, cada um que carregue a sua própria cruz, e, no fim, confiando nesse sacrifício de Cristo, herdaremos então a vida eterna, seremos mais do que vencedores, como já somos, quando lutamos contra o pecado e nos firmamos aquilo que é a palavra de Cristo, de Deus, que é a vinda de Cristo ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Mais uma vez eu destaco, a nossa vitória não está fundamentada nas nossas ações, mas as nossas ações importam para a nossa salvação, porque elas nos mostram que fomos realmente convertidos e que realmente temos Cristo como nosso firmamento e como o nosso Salvador. E por fim, acho que podemos refazer a pergunta do início. Nós temos pecados? Sim, temos pecados. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, e o fato de termos Cristo ao nosso lado faz com que as nossas atitudes sejam modificadas e nos tornem santos, realmente irrepreensíveis diante da lei, porque, como já destacamos, Cristo venceu o pecado por nós. Amém.
Temos pecado? Temos. Mas em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Obrigada, Johan. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor e neste momento vamos ter então o tempo em que nós podemos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, irmãos, como a palavra do Senhor diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Vamos ficar de pé, irmãos. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me constelar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
obrigada, Senhor, porque podemos ficar firmes nas tuas promessas, Pai. Obrigada pela tua bondade e pela tua graça e por toda a tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas que foram ofertados à tua casa, Senhor, e que cada um deles possa ser usado para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Hoje o versículo é diferente. Eu gostei muito, quando estava ontem a ler a palavra do Senhor, eu vi este versículo e disse, bom, então, vamos mudar. Porque nós já temos até hoje 2 versículos decorados neste tempo, não é? E eu acho que é importante, e assim vamos aprendendo a palavra de Deus. Vamos aprendendo a palavra de Deus. E eu acho que é tão importante. Muitas vezes não temos a Bíblia connosco no momento em que nós precisamos de dizer a alguém ou de recitar a alguém um versículo, e é bom quando nós os temos na nossa mente e no nosso coração. Então vamos repetir todos juntos. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Então, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. E este tempo é um tempo em que nós partilhamos com os irmãos as alegrias, as dificuldades, e nós hoje vamos pensar em algumas situações que, como a igreja, nós temos. Damos graças a Deus por aquilo que o Senhor tem feito em cada um de vós. Damos graças a Deus, e a nossa irmã Teresa agradeceu também no grupo do WhatsApp, porque estivemos orando por ela e continuamos a orar por ela. Não foi só naquele dia, não foi só nos outros dias a seguir. Nós próprios dissemos que ainda não sabíamos nada na terça-feira, mas íamos orar na mesma pela situação, e damos graças a Deus porque o Senhor livrou. E o Senhor nos tem livrado de tantas e tantas situações. Mais uma vez hoje também não temos cá alguns dos nossos irmãos. A família de Paula não está cá hoje, mas estão com a filha mais nova numa competição de natação. Mas também nos faltam os nossos irmãos nepaleses vindos de Campelos, não é? A Sara está doente e o Ham também está doente, por isso eles não puderam estar connosco hoje. Mas nós damos muitas graças a Deus por tanta coisa boa que Ele fez esta semana. Pela graça de Deus, a Sara e a Renata no mesmo dia receberam o título de residência. Que bênção, que bênção. Que bênção. E nós estamos muito gratos a Deus também por este acontecimento. Também damos graças a Deus por aquilo que tem estado a acontecer em Israel, e aquelas pessoas que já foram libertadas, e possivelmente os irmãos já viram, não é? As palavras ou as imagens dizem tudo, mas há muitos que ainda estão por ser libertados. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas pessoas. Também recebemos hoje mais uma mensagem da Dona Socorro. Ela está connosco. E ela achei muito interessante, eu quis colocar aqui, porque ela mandou como um post na sua mensagem. Sabem o que é isto? É um ímã que ela recebeu no primeiro dia que chegou aqui. É o presente que a Renata tem feito. Estas coisas são feitas manualmente, não é? Com muito amor. E ela mandou hoje. Bem-vindo, welcome, não é? Bem-vindo à nossa igreja. E ela mandou isto, mostrando que realmente ela não se esquece de nós. E que aquele ímã está lá. E ela olha para ele e lembra-se de nós também. Temos muitas graças a Deus para dar, e temos muitos motivos de oração, e por isso nós nos juntamos à terça-feira via Zoom para orarmos. E Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido tão bom, e nós não conseguimos muitas vezes lembrar
todos aqueles pedidos que temos feito e aqueles pedidos que Deus tem respondido. Alguns ainda Ele tem para responder. Mas damos graças a Deus pela forma como Deus tem estado a abençoar a Telma no seu novo trabalho lá em cima e as próprias filhas, não é? Que era a sua preocupação. Também temos irmãos que precisam das nossas orações e uma delas é a Amrei. As suas mãos precisam de ter uma cirurgia. Oremos para que o Senhor possa guiar todas as coisas e essa cirurgia possa ser bem rápida, para que ela possa ficar bem das suas mãos que tanto precisa. Vamos lembrar então o nosso tempo de oração à terça-feira às 9 horas e todos aqueles que desejarem podem entrar via Zoom. E hoje é um dia muito especial, não só porque uma pessoa fez anos, mas quatro pessoas durante a semana fizeram anos. Então, eu vou chamar, como eu costumo dizer, a pessoa mais alta de Torres Vedras, o irmão Garbe, cá para a frente. Vou chamar o Caleb, cá para a frente. Hoje a Esmeralda é bebé, pois, claro, por isso é que nós a estamos a ouvir muito. Vou chamar também a Esmeralda, mas se calhar será o pai ou a mãe que vão trazer a Esmeralda, cá para a frente. E também a Noa, fez ontem anos. A Noa hoje não está presente, mas quando ela vir o culto, ela vai ver que nós oramos também por ela. Por isso, o Garb foi o primeiro a fazer anos. O Garb foi o primeiro a fazer anos, dia 20, o Caleb 21, a Esmeralda 23 e a Noa ontem, no dia 25. Então, vamos cantar os parabéns com alegria a estes 4 queridos que estão connosco hoje. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns, eu gostava de pedir à Andreia para vir à frente, se faz favor, e poder orar por estes 4 queridos que fizeram o seu aniversário. Oremos. Obrigada, Senhor. Obrigada mais uma vez pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por nos teres presenteado com a vida do Gerb, com a vida da Esmeralda e com a vida do Caleb e com a vida da Noa também, Senhor. Obrigada por mais um ano de vida que deste a cada um deles, Pai. Obrigada porque até aqui, Senhor, os ajudaste. Obrigada porque até aqui os sustentaste e os protegeste, Senhor. E pedimos para que neste novo ano tu possas ser com cada um deles, Pai. Pedimos para que tu os possas proteger de todo o mal, Senhor. E que acima de tudo, que as tuas vidas possam ser luz, Senhor, na vida daqueles que ainda não te conhecem e que eles possam ser, Senhor, instrumentos nas tuas mãos para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigada mais uma vez por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Então, antes de irem embora, temos aqui um pequenino presente. Vamos começar com a pessoa mais jovem, que é aqui este senhor. E depois, aqui, este para o Caleb, este para a Esmeralda. E eu gostava, Andreia, vai-me lá fora ver, naquela caixinha, um presente para quem está pela primeira vez. Muito obrigada e parabéns a todos vocês. Podem ir sentar-se agora. E hoje... Muito obrigado a todos. Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Muito bem, muito bem. Muito bem. Hoje
Hoje temos uma visita. A Cadmi trouxe a Clara com ela. E nós estamos muito contentes, Clara, por estares connosco. Estamos à procura lá fora do presentinho, porque como hoje não encontras, não faz mal. Eu depois vou ver no final. Como a Renata hoje não está cá, ela é que entrega os presentinhos, mas eu vou ver lá atrás, está bem? Depois no final. Estamos muito contentes. E a igreja diz para ti, bem-vinda, bem-vinda. Então, para encerrarmos aqui o culto, irmãos, antes da oração final, vamos nos levantar e cantar o hino Rompendo em Fé, todos juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
Eu nunca vi tantos escravos junto. Em primeiro lugar, agradeço ao Johan pela mensagem. Tanto escravo. Agora tudo resta saber de quem é que somos escravos. Quando ele estava a falar, de repente veio ao meu pensamento mais um livro, à semelhança daquele que falámos no último dia. Lembram-se qual foi? Foi sobre Judas. Mas há um outro livro que também só tem um capítulo. Filemon. Conhecem a história de Filemon e de Onésimo? O Filemon tinha um escravo que, assim que houve a oportunidade, fugiu do seu senhor. E aprova Deus que ele foi parar à mesma cadeia onde estava o apóstolo Paulo. Ora, e o que é que aconteceu? Ele veio ao conhecimento da salvação. Foi salvo na prisão. E uma vez liberto, o Paulo disse: olha, regressa para a casa do teu senhor e volta ao serviço dele. Mas leva esta cartinha. E Paulo diz então a Filemon: olha, eu envio-te de novo o Onésimo, mas agora recebe-o não como escravo, mas como teu irmão na fé. E eu ia só pedir a um irmão para ler João capítulo 15 e versículo 15. João 15:15. É fácil, é daqueles versículos que facilmente nós decoramos. Já vos não... Obrigado. Já não vos chamarei mais. Eu creio que não ficou audível, pelo menos nós não estamos a ouvir, mas Isabel vai repetir. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aquele a quem nós agora queremos servir, aquele que é o nosso Senhor, Cristo, ele diz: já não vos chamarei mais servos, mas amigos. E esta é a transformação que o Senhor deseja operar nas nossas vidas. Não sermos mais servos do pecado, mas servos de Cristo e amigos de Cristo e filhos de Deus, naturalmente. Vamos então terminar em uma palavra de oração. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por este privilégio, esta oportunidade de estarmos na tua presença para te louvar, para te adorar, para te agradecer por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre a tua igreja e sobre cada família e sobre cada um em particular. E queremos agradecer-te acima de tudo pela dádiva do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo facto de, Senhor, dele ter vindo, tomou a forma de servo, semelhante a nós, e foi até à morte, e morte de cruz, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. E já não mais sermos servos do pecado, mas sermos teus servos, teus filhos, pela misericórdia, pela tua longanimidade, pelo teu amor para connosco. Ajuda-nos, Senhor, a podermos realmente não só nos alegrarmos nisso, mas levarmos bem a sério esse novo estatuto que temos e que pela tua misericórdia conseguimos. Não é pelos nossos méritos, mas foi pela tua graça que fomos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Foste tu que nos concedeste esta bênção de sermos chamados teus filhos. Queremos pedir-te, Senhor, por cada família aqui representada,
Queremos pedir-te também por aqueles que não puderam hoje estar connosco, pedir-te por aqueles que poderão estar a assistir também a este tempo que estamos te adorando e meditando na tua palavra, para que também possas abençoá-los. Despede-nos com a tua paz, pois é no nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós.